Meu Deus, isso é terrível. Tem muita coisa errada nisso. Meu nome é David Rollins, da London Longsword Academy, sou instrutor de manejo de espada, e hoje vou ver um monte de clipes com lutas de espadas e criticá-los. The Witcher. O que eu tenho aqui é uma espada longa, ou uma montante, que geralmente é uma espada segurada com as duas mãos, então não importa se o cabo é curto ou longo. Temos um pomo, um guarda-mão, um cabo e a lâmina. Geralmente na esgrima dividimos a espada em duas metades, mas diferentes autores a dividem de formas diferentes. Temos a metade forte, que vai da metade da lâmina ao cabo. E do meio para a ponta da lâmina, fica a parte mais fraca, basicamente aplicamos a geometria e a alavancagem. Temos essa coisa nas artes marciais históricas europeias, em que não é permitido carregar espadas no ombro, porque é mal visto, e ninguém faz isso. Mas se existe a crítica no manual de que isso não deve ser feito, implica que pessoas o fazem. Carregar a espada na mão é uma coisa muito boa, e você vê muitas pessoas segurando a espada no ombro sem a bainha, andando por aí, com ela pronta para ser usada. Tenho alguns problemas com esta luta porque há muita pegada invertida, com a espada sendo segurada para trás. Essa não é uma boa maneira de usar a espada, com isso você claramente sacrifica sua habilidade de se defender por cima. Você não tem nenhum alcance, e não é seguro. Ele mudou a posição, mas já voltou. Eu gosto de como ele se move, é de uma forma bem orgânica. Geralmente a espada está na frente dele, o que é uma coisa muito boa, muito raramente é mantida atrás, assim ele fecha o espaço entre ele e o oponente. Uma das coisas que eu gosto nas cenas de luta dessa série é que existe essa ideia de mover-se entre os oponentes. E você vê isso em fontes como Godinho, onde a ideia de girar, que é algo que as pessoas desaprovam dentro da comunidade Rema, é muito usada. Porque você está tentando manter os oponentes longe, então não se trata apenas de lutar e se concentrar em uma pessoa. É levar você de volta e te fazer acertar várias outras pessoas enquanto se move. Então esses movimentos se tornam muito importantes. E essa ideia sinistra de lutar em linha reta, cai por terra, já não há mais esse foco, é tudo muito mais amplo, e existe essa movimentação. A questão é que para o meu julgamento, nesta cena de luta final, o Henry Cavill está muito bom, fisicamente. Mas a técnica mostrada aqui, provavelmente torna essa, a cena de luta mais decepcionante em The Witcher toda. Então para o Henry Cavill, daria um 8, para a qualidade real da luta, eu daria cerca de 4. Gladiador. Até que algumas partes não são tão ruins. Há algumas evasões da lâmina do Imperador, que podem até ser acidentais. Mas vemos esses movimentos entre os dois, enquanto os golpes estão vindo. Não é tão ruim, vemos isso frequentemente. Vemos em destreza, quando os oponentes se movem em círculos, e conseguem sair por baixo do golpe quando ele acontece. Então há potencial para alguns movimentos realmente interessantes nessa cena. Bom golpe. Vemos isso em Taillefer, geralmente acompanhado de um giro, por causa do fechamento e da curta distância. Chutar e levantar os calcanhares aparece em vários manuais, geralmente acompanhado por um golpe no queixo. Então, potencialmente, nessa cena de luta aqui, eu diria que essas duas últimas ações, tanto a proteção, quanto o chute com a rasteira no calcanhar, foram realmente muito boas. Normalmente veríamos mais controle com a mão livre sobre o braço do oponente que segura a arma, ou seu equilíbrio, mas foi razoavelmente bom. Então eu vou dar uma nota 6, porque acho que esses dois aspectos salvaram a cena. 47 Ronins. De novo temos algumas partes muito boas. A primeira parte aqui é o afastamento do oponente, eu gosto muito disso porque ele cria uma distância entre os dois adversários. Podem argumentar que seria melhor empurrar um oponente contra o outro, mas ele tem uma resposta instintiva boa, empurrar um, pegar a arma e depois ir para o outro. E uma boa e limpa finalização, nada muito elegante, apenas um simples golpe na transversal, muito bom. Eu daria 7, achei uma boa cena. Eu acho que é muito fácil focar em um indivíduo, ao julgar isso da perspectiva da Rema, mas ele mostrou uma boa consciência de espaço, mantendo essa distância, e depois uma finalização simples, nada muito chique. 007, um novo dia para morrer. Logo de cara, no primeiro golpe, ele já dá esse grande giro, expondo todas as costas dele.
A distância é tão ruim que ele poderia ser golpeado nas costas. Só porque ele tem uma espada larga ou um sabre, ele tem que sair cortando velas e itens do cenário. Não é assim que funciona, isso é horrível. Geralmente, ao fabricarem a espada japonesa, movem os depósitos de vidro, de escória e de silício que podem estar no aço de forma eficaz. Eles são movidos por todo o comprimento da lâmina e pelas dobras, basicamente sendo todos bem espalhados, assegurando assim que a lâmina não tenha nenhuma fraqueza. Antes de termos essa consistência com as espadas europeias, fazíamos algo semelhante, exceto que as torcíamos com uma corda. Então, se um fio estivesse fraco, não teria tanto problema, porque ao ter muitos fios e torcê-los todos, era criado algo mais forte. Dito isso, as espadas quebram, as espadas entortam, e há sempre um ponto fraco. Não tem como garantir, porque esse processo não é perfeito. Mesmo hoje em dia, com definições muito mais claras de como o aço deve ser produzido, a lâmina ainda quebra, então é possível que isso tenha acontecido. É aqui que a coisa fica realmente feia. Existe essa ideia maluca de que de alguma forma, as espadas longas são realmente armas pesadas e desajeitadas, mas elas não são. Dá para mover uma espada longa com muito mais rapidez e destreza do que uma rapieira. Ainda dá para usá-la mesmo com apenas uma mão, mas com as duas, você tem a vantagem de conseguir movê-la na frente, dessa forma. Mas mesmo no momento de utilizar a técnica mais brutal de uma espada longa, a técnica chamada de golpe da ira, que é um golpe que usa a totalidade da musculatura anterior, e portanto, é o golpe mais poderoso que você pode dar. Ele é feito mecanicamente, e não à torto e à direito. É uma maneira de reivindicar o espaço da sua frente para si mesmo, finalizando com o golpe se puder, e em seguida, continuar a perseguir seu oponente. Esses movimentos muito amplos não ajudam ninguém, e representam um equipamento muito mau. Girar quando você não está envolvido com a lâmina do oponente é uma loucura, porque você não sabe o que a espada dele está fazendo. E por você estar perto e não saber onde a espada está, ele pode te cortar facilmente, porque ele ainda está de frente para você, e tem toda a firmeza que precisa. A classificação é 3. A Princesa Prometida. Caso não saiba, essa é a melhor cena de luta em filme de todos os tempos. A esgrima é completamente irrelevante, ela faz parte de um elemento narrativo, não foi feita para ser o foco, apenas acontece junto com o diálogo. Há referências à defesa de Bonnet, mas não sei direito o que é. Há referências a Thibaut, que é um dos meus sistemas favoritos, mas não mostram nada dele aqui. Thibaut opera com a ideia do ângulo perfeito, que vemos muito na esgrima espanhola, especialmente na destreza. Com esse ângulo de 90 graus, que deve ser mantido o máximo possível, sem muitos movimentos laterais com o braço. Chamamos de ângulos vulgares, quando a ponta é mais alta do que o punho, e há muito movimento lateral. Rapieira, também chamada de espada lateral, não nos preocupamos muito com a divisão, é uma espada de uma mão. Novamente, nós temos os filetes, e frequentemente, ou dependendo do guarda-mão da espada, as pessoas a seguram assim, sem os dedos por cima das barras, e esses anéis extras impedem que os dedos sejam atingidos, enquanto estiver segurando a espada, o que também permite colocar o polegar assim. Mais tarde, começamos a ver pessoas segurando a espada assim, mas não é universal, às vezes, é usado apenas assim. Algumas delas são muito ornamentadas, como pode ver aqui, há muitos fios e anéis, e às vezes, é apenas um copo simples. Something I ought to tell you. Tell me. I'm not left-handed either. A ideia de ser capaz de esgrimir com as duas mãos não deve ser necessariamente o problema, e lutar contra alguém que usa uma mão diferente da que você usa também não deve ser algo incomum. Embora seja divertido, é melhor não fazer esse tipo de coisa perto do oponente, porque enquanto você está ocupado trocando a espada de mão, ele pode te acertar. Nessa parte, conforme a lâmina passa, ela se solta, e então muda de um lado para o outro. E para corrigir isso, em vez de golpear para os lados, você precisa envolver a lâmina e manter-se engajado. Isso pode ser usado para tirar o oponente do jogo, então há um certo realismo, é bom. Tecnicamente falando, eu ainda daria 6 ou 7, mesmo com sua paródia de esgrima, ainda é uma melhor esgrima do que muitas outras. Game of Thrones.
Isso é legal porque na verdade, você tem uma versão muito desagradável de um movimento de finalização. Basicamente usar uma espada para golpear aqui, enquanto faz alguma coisa com a mão livre. Se for uma verdadeira, a ideia é conter a mão do oponente, para poder controlá-la e escolher se ele vive ou morre, podemos mostrar misericórdia. Se for assim é melhor ainda, não precisa se preocupar tanto com a mão livre do outro cara, porque as duas estão na espada. Há um fechamento da linha e o cara toma distância dele, assim não precisa nem mover os pés, já que o cara vai acertá-lo de qualquer forma, ele consegue empurrar para o lado, obtém o controle da espada do oponente, e consegue finalizá-lo. Realmente gostei, foi muito bom. Não sei se manter a mão virada para baixo com uma espada longa é uma boa ideia. Meu Deus, isso é terrível. Tem muita coisa errada nisso. Estamos de volta à ideia de que se você está com uma espada longa, tem que ficar balançando ela, e tem que fazer grandes movimentos. Foi feita para ser hábil, precisa entender a ideia de que existe basicamente um meio L, este espaço aqui, em vez de metade entre aqui e aqui, você não deve ter a ponta mais longe do que isso do seu oponente. Se te afastarem precisa fazer a ponta voltar para eles. A maior parte do processo de usar uma espada longa é tentar dominar um espaço muito próximo ao centro do seu oponente. Se fizerem você se mexer, volte imediatamente em outra abertura, se eles segurarem firme na lâmina, e o ângulo der apenas para golpear assim, tente empurrar a lâmina, enquanto mantém contato. Toda essa movimentação ampla é um absurdo completo. Fazer a espada baixar e depois golpear de volta, podem até argumentar que isso é basicamente como um aceno. A ideia de derrubar a lâmina de alguém, e depois atacar de volta com o gume não afiado. Aqui vemos a espada se movendo amplamente e uma pessoa com a ponta na frente da outra. Você não se esquiva e depois volta, já o acerta imediatamente, porque a lâmina saiu de posição. Isso foi bom. Se alguém está de costas para você e você tem uma lança, apunhale-o na parte de trás da perna, isso aumentou a pontuação. Eu gosto bastante dessa cena de luta. Eu acho que ela é boa e coesa. Tem um foco real nela, portanto o movimento é constante e nenhuma delas está sendo comprometida. Não há grandes pausas, elas querem sempre continuar voltando à luta. Eu gosto das lutas do cão de caça no geral, porque elas são tipo... E morreu. O que é bom. E acho que é uma coisa boa de ter em uma série, essa ideia de que a lâmina está lá essencialmente para apunhalar alguém, ou acertá-lo, e remover detalhes que não acrescentam. O Escorpião Rei. Primeiro, essa sacudida é terrível, porque as lâminas estão por toda parte, e não há estabilidade nelas, e se ele tem um único oponente, poderia usar a espada de uma forma muito mais eficiente. Mesmo se eu sacudisse as espadas na sua direção, eu sempre deveria manter uma lâmina presente, e fazendo algo, nunca deveria deixar as duas espadas de fora. Nessa altura, eu acho que a ideia de conter as mãos do oponente é mais importante do que desarmá-lo. Minha sugestão aqui seria, potencialmente procurar uma maneira de jogar seu oponente o mais longe possível de você. Jogá-lo no buraco do seu lado pode ser uma boa ideia. 2. Kill Bill Volume 1. Ela tá morta. Isso tudo aqui é um teatro, e está tudo bem, é o que é, mas do ponto de vista técnico, é uma luta de espadas realmente muito terrível. Essa ideia de separar as pessoas para lutar, você não deve ficar parado, nem deixar que tomem o espaço, principalmente quando o seu fica cada vez menor. Uma das coisas muitas vezes mal interpretadas é que lâminas soldadas muitas vezes recebiam polimento de espelho. Acredito que não seja o caso, a menos que seja uma piada, como pessoas soprando nas lâminas, para que a respiração mostre o padrão da solda por um momento, para você ver. Historicamente, as lâminas são incrivelmente bem polidas, em vários lugares diferentes, certamente em espadas japonesas, bem como nas europeias.
Decisões táticas interessantes. Chega em um ponto em que alguém tem o controle da lâmina, e se você pensar em adagas cruzadas, você tem realmente as opções de segurar a lâmina do oponente com sua adaga, ou segurá-la com sua espada, e atacá-lo com a outra disponível. Mas para isso, você precisa manter contato. Então fazer algo assim com a lâmina do oponente ainda diretamente no meio, não faz nenhum sentido. Ela tinha 2 pontos de controle diferentes, e ambos foram sacrificados. É muito incrível que nenhum dos dois tenha morrido no processo, provavelmente teria rolado uma estripação, punhalada, ou um deles cravando direto bem ali no meio. Do ponto de vista da classificação, de uma cena de luta bem coesa, que envolve uma técnica realista, vou dar a ela um 2. Star Wars: Os Últimos Jedi. O primeiro milagre dessa luta é que eles não se matam. Existem formas que consistem em lutar em turno de alguém, geralmente essa outra pessoa está desarmada, então está em uma posição em que você não precisa se preocupar com ela, ou talvez você esteja protegendo alguém, então é uma maneira de se movimentar em volta da pessoa. Realmente não gostaria de ficar de costas para alguém que está balançando algo afiado ou que queima. Muito dessa luta é mais como um método para mostrar como ele está se sentindo. Então podemos ver claramente as expressões de emoção dele na cena, ao invés de ser necessariamente uma luta mais coesa e realista. Sua raiva é sempre muito explícita, e todos esses golpes amplos e poderosos não são necessariamente bons para se defender. É tão estilizado. Acho que um filme como A Vingança do Sith tem essas cenas muito dinâmicas entre Obi-Wan e Anakin, e acho que são muito mais expressivas em combate. Mesmo que a distância entre eles seja um pouco esquisita, e mesmo que estejam bem frente a frente, balançando as espadas. Há muito mais agressão, e mais interação entre os dois. Levando isso em conta, acho que daria um 5, mas como tem aspectos que eu realmente gosto, se fosse apenas por curtir a cena de luta, seria 8. Eu realmente amo as cenas de luta do Yoda, sempre amei. De novo, entramos naquele ponto em que temos que separar qualquer desejo da realidade. Não tem que ser real, se tem dragões, se tem a força, não importa, só precisa ser algo expressivo, com todas as coisas que você deseja. A Máscara do Zorro. Se você consegue cortar a carne, consegue cortar o tecido, depende de coisas diferentes, como o quão afiada é a espada, mas são feitas para cortar coisas. Os cavalos são muito realistas, vou dar um